Olá, enfermagem! Eu sou a enfermeira Ana Paula e essa é a nossa primeira aula do canal Prepara a Enfermagem. Nós preparamos com muito carinho algumas informações importantes, detalhes importantes da legislação de enfermagem, que aqui no nosso canal você ficará por dentro de todas essas novidades. Para começar aqui, a gente começar a falar de enfermagem, a gente não pode fugir daqueles fatores históricos que nós temos na nossa profissão. Por isso, a gente vai iniciar esse primeiro momento falando um pouquinho sobre como se deu a construção dessa nossa querida profissão, como se deu a regulamentação da nossa profissão de enfermagem. Nesse momento, a gente vem chamar a atenção aqui para um lapso, uma linha temporal que nós temos aqui de fatores importantíssimos, históricos e que deram aí origem à nossa profissão da enfermagem nos dias de hoje. O primeiro tópico que a gente tem que se atentar é para um fator que a gente estudou muito lá no ensino médio, que foi a vinda da família real aqui para o Brasil em 1808. Por que esse fator está aqui na nossa linha do tempo, no nosso rol de fatores históricos? Porque a partir desse momento, com a vinda da família real aqui para o Brasil, foi que se começou a pensar em políticas públicas voltadas para o controle das infecções que acometiam a população nessa época. Como a família real estava aqui, era necessário várias ações naquele momento para coibir o aumento dessas doenças infecto-contagiosas, das doenças que prevaleciam naquele período. Então, a vinda da família real para o Brasil, a gente classifica aqui na nossa aula como um dos primeiros fatores históricos para o início aí da construção de uma política pública que a enfermagem está assim inserida. Um outro fator determinante nós temos aí de fator histórico é a primeira escola de enfermagem, a Escola Alfredo Pinho. Essa escola ela se iniciou os trabalhos em 1890. O primeiro curso de enfermagem é oriundo dessa escola. Porém, nos registros de história, a gente pode perceber que ela não se caracteriza como sendo a primeira escola de enfermagem, porque na época quem lecionava, quem coordenava o curso não eram profissionais da enfermagem. E aí mais lá na frente a gente vai poder estudar, pulando aqui um tópico, que a primeira escola no rol histórico é a Escola de Enfermagem Ana Nery, em 1923. Porque nesta escola, em 1923, os professores eram enfermeiros, os coordenadores eram enfermeiros, então a gente classifica como primeira escola da enfermagem dentro do rol histórico a Escola de Enfermagem Ana Nery no ano de 1923. Não desprestigiando lá a primeira escola Alfredo Pinho, mas para nós que gostamos de enaltecer o nome da profissão, a gente classifica a primeira escola de enfermagem no Brasil como a Escola Ana Nery. Um outro fator muito importante que aconteceu lá no ano de 1904 foi o início das políticas públicas voltadas para o controle das epidemiologias. E aí a gente destaca o papel fundamental de Oswaldo Cruz naquele momento. Na época o governo era de Rodrigo Alves e o Oswaldo Cruz era como se fosse o nosso secretário de saúde atual, nosso ministro de saúde atual. Então ele começou a implantar várias ações de controles epidemiológicos e teve no ano de 1904 seu auge, o auge da contribuição de Oswaldo Cruz para a nossa saúde pública, que foi quando ele tentou controlar o aumento do índice de varíola, né, no Brasil. Então, todo mundo deve aí recordar aí da revolta da vacina, que foi ocasionada porque naquele período Oswaldo Cruz achava que a medida vacinal deveria ser impositiva e obrigatória e não consciente como é nos dias de hoje. Então, naquele momento gerou uma revolta que quem estuda mais um pouco sobre história deve saber, deve estar atento aí das informações que o povo brasileiro viveu naquele período. Então, Oswaldo Cruz trouxe ali o início de uma construção de políticas públicas e ações de saúde voltada para o controle de epidemiologia e que a gente classifica também como um fator histórico determinante já para a construção da regulamentação da nossa profissão de enfermagem. Outro ponto muito importante na nossa profissão, e ainda muito recobrado hoje, muito relembrado hoje, perdão, é a contribuição das religiosas para a regulamentação da profissão. Quem é profissional da enfermagem
deve lembrar, deve recordar, deve encontrar ainda nos campos de trabalho hoje, as irmãs, né, as religiosas, as freiras, como precursoras dos primeiros cuidados de enfermagem, dos primeiros movimentos de enfermagem, dos primeiros escritos, das primeiras publicações. As irmãs, né, as religiosas trouxeram essa grande contribuição para a nossa profissão e até hoje existe ainda muito forte um laço da caridade dentro da nossa profissão. Então, se a gente colocar a caridade, o voluntariado como fator histórico, é decorrente dessa participação das religiosas na construção da nossa profissão de enfermagem. E essas religiosas, elas foram fundamentais também para o desenvolvimento das primeiras santas casas de misericórdia. Então, os primeiros hospitais filantrópicos, o primeiro modelo de atenção terciária, onde nós, aqui no Brasil, a gente pode classificar desta forma, as santas casas de misericórdia têm um papel fundamental e foram os primeiros locais aonde se iniciou o cuidado de enfermagem pelas precursoras aí, as nossas irmãs, as religiosas aqui no Brasil. E aí a gente vem falar do que mais interessa para nós aqui para iniciar nossa aula, né, fazendo essa abordagem, que foi a primeira normativa, o primeiro instrumento jurídico que trouxe, que veio falar de exercício profissional da enfermagem, que foi a Lei 2.604 de 1955, que a gente classifica ela como a primeira lei do exercício profissional. Essa primeira lei, ela veio trazer as atribuições dos profissionais de enfermagem. Já tinha existido ali no passado uma luta das religiosas para a regulamentação da nossa profissão através de lei, que nossa profissão precisava ser regulamentada. Então essas religiosas contribuíram muito. E no ano de 1955, a gente já teve a primeira lei que veio tratar sobre o exercício da enfermagem no Brasil. No entanto, essa legislação, apesar de trazer as atribuições da enfermagem, ela vinculava a fiscalização do processo de trabalho de enfermagem à medicina, ao conselho, que naquela época não se dava esse nome, mas ao conselho, como se fosse o Conselho de Medicina na atualidade. E nós, até hoje, lutamos por isso, e no passado não foi diferente. As nossas precursoras lutaram muito pela autonomia do exercício profissional da enfermagem e não poderia deixar que nós ficássemos vinculadas à fiscalização de um conselho que não pertencia à nossa profissão, que não era feito por pessoas da enfermagem, que não era feito por um direcionamento proposto dentro do rol de competências da enfermagem. Então se iniciou uma nova luta, que foi a luta pela criação dos conselhos responsáveis por fiscalizar e normatizar o exercício da profissão. E aí a gente vem falar da lei que está em vigor até os dias de hoje, que é a Lei 5.905 de 73, que é a lei de criação do sistema COFEN-CORENS, Conselho Federal, Conselho Regionais de Enfermagem, que até hoje está em vigor e que regulamenta as nossas ações de enfermagem nos dias de hoje. Para a gente começar a falar da Lei 5.905 de 73, é muito importante a gente relembrar esses fatores históricos que nós construímos aqui nessa linha temporal que vocês puderam verificar. Essa lei, gente, a gente tem que ter ela no livrinho de cabeceira. Se você é profissional da enfermagem, você precisa saber qual é o papel do seu conselho. O que o seu conselho tem como atribuição. Então, para a gente iniciar esse estudo, a gente vai pegar aqui a primeira frase que nós temos na lei, que ela vem dispor sobre a criação do Conselho Federal e do Conselho Regional de Enfermagem e dar outras providências. E lá no início dessa legislação, a gente tem aqui a primeira citação. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. São criados os conselhos, o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, os CORENS, constituindo em um conjunto de uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Esse era o texto da lei, era a letra da lei, apesar de nós já termos algumas modificações que a gente vai ver mais lá na frente. Isso é o que a gente precisa saber. Essa lei de 5.905, ela veio criar o sistema COFEN
CORENS, e veio trazer as atribuições desse sistema, o que é de competência dele, como se dá a eleição para dirigi-los e outras providências, como a gente pôde perceber. Aí a gente começou aqui a conversar sobre o sistema COFEN-CORENS. Mas vamos começar a praticar já de início. A gente já colocou aqui uma questãozinha básica para a gente começar a trabalhar aí a nossa cabeça para o entendimento, e para você que se prepara para concurso público será maravilhoso. Então, nos acompanhe aqui. Analise a única alternativa incorreta a respeito do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, e dos CORENS, Conselho Regional de Enfermagem. Item A. O Conselho Federal de Enfermagem foi criado na década de 1970 por meio da Lei 5.905 de 73, bem como os CORENS, Conselhos Regionais de Enfermagem. Já deixa ali guardadinho. O COFEN e os CORENS são constituídos em seu conjunto como uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. A gente viu isso lá na letra da lei? Será que a gente viu isso ou não? O COFEN e os CORENS são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermagem e de mais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem no Brasil. Das demais, perdão. A letra D diz que o Conselho Federal de Enfermagem terá jurisdição em todo o território nacional e terá sede na capital da República. A letra E diz: haverá um COREN em cada estado e território com sede na respectiva capital no Distrito Federal. De todas as assertivas aqui, a gente tem que procurar a incorreta. Então, a gente já viu lá no início da legislação que é uma autarquia que é vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Então, a gente já pode aqui caracterizar que a letra B, que está vinculando o COFEN e os CORENS ao Ministério da Saúde, é a nossa assertiva incorreta. Então, para você que está estudando, você não pode esquecer desse detalhe, porque muitas vezes a gente acha que pelo COREN e o COFEN de fiscalizar e disciplinar o exercício da enfermagem, ele deve estar vinculado ao Ministério da Saúde, e isso não acontece. Ele é vinculado ao Ministério de Trabalho e Emprego, certo? Então, as outras assertivas a gente vai estudando aí para frente. Mas para a gente começar a estudar o que é uma autarquia, para a gente estudar o que é o sistema, eu preciso saber o que é uma autarquia. Você já parou para pensar? Você já parou para pesquisar o que é gestão pública, o que é administração pública? Então, para um pouquinho aí a anotação e vamos fazer aqui uma definição de administração pública. A gente costuma chamar de administração pública direta todas as instituições ligadas diretamente ao Poder Executivo. A gente pode falar que a União é a administração pública direta, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Mas a própria Constituição da República, que é a nossa normativa maior em vigor hoje, garante que a administração pública possa criar instituições que fiquem vinculadas à administração pública indireta. E aí a gente pode falar das empresas públicas, das sociedades de economia mistas e das autarquias. Então, o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem são classificados como autarquias, mas elas não recebem dinheiro público. O financiamento das autarquias, dos conselhos de profissionais, se dá através da contribuição do inscrito, que é uma contribuição obrigatória. Então, todo profissional da enfermagem, todo profissional que se forma hoje, precisa ir até a sede do seu conselho e fazer sua inscrição, garantir a impressão da sua carteira profissional para o exercício da profissão e o pagamento de um tributo anual. Esse tributo, ele vai formar o conjunto de recursos e financiamentos que sustentarão a autarquia, no caso, a nossa autarquia, o sistema COFEN-CORENS. Então, trouxe aqui uma definição para vocês, define-se a autarquia no direito brasileiro como um serviço público descentralizado da União, dos estados, do município ou do Distrito Federal, dotado de personalidade de direito público, instituído por lei, com autonomia administrativa e financeira, sujeita ao controle, à tutela do Estado. Então, todas as autarquias, elas são fiscalizadas e elas são controladas pelos tribunais de contas. Se for
uma instituição federal, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Se for uma instituição estadual, aqui no caso do Ceará, se for estadual ou municipal, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, porque hoje aqui no Ceará nós não temos mais TCM, Tribunal de Contas do Município. Então a gente entra aqui para falar um pouco por que a nossa profissão precisa ser regulamentada. É importante destacar para você que toda profissão que lida com vida, ela precisa de uma regulamentação. Além dessa regulamentação, ela precisa de um conselho para fiscalizar o exercício, para defender a sociedade dos maus profissionais. Porque o mau profissional pode ocasionar, inclusive, a morte por negligência, imperícia ou imprudência de um paciente no exercício de uma profissão. Então, essa é uma das finalidades principais do conselho do sistema COFEM-CORENS. Então, a gente precisa saber que somos uma profissão regulamentada. Nem todas as profissões demandam um controle ou uma regulamentação, mas tão somente aqueles que no exercício envolvam a preservação de certos valores elementares como a vida, a integridade, a segurança física e social das pessoas. Essa profissão precisa ser regulamentada. As ações dos conselhos dos profissionais se desenvolvem no sentido da valorização do diploma, da moralização profissional, a proteção dos interesses sociais, da legalidade e principalmente no resguardo dos princípios éticos. Uma das principais funções dos conselhos profissionais, e essas funções não é somente do Conselho de Enfermagem, ela cabe para todos os conselhos profissionais. A gente precisa garantir a legalidade, garantir a fiscalização do exercício profissional correto, por pessoas íntegras e que sigam o código de ética da profissão específica. O exercício do poder disciplinar, a gente vem falar aqui, esse poder que o sistema COFEM-CORENS tem. O poder disciplinar se verifica frequentemente em nosso direito através de entidades especiais, criadas por autorização legislativa do Congresso Nacional, por lei específica que estabeleçam as diretrizes gerais sobre a disciplina e fiscalização das categorias técnicos profissionais jurisdicionadas. Então você precisa saber que esse poder disciplinar, ele foi dado para as autarquias mediante a aprovação de uma lei. A primeira delas é essa lei que nós estamos estudando hoje, a Lei 5.905 de 73, que criou o sistema COFEM-CORENS como órgão que vem garantir a fiscalização e a normatização do exercício profissional. Então fique atento para não fazer confusão de competências sobre qual é o papel do seu conselho. O sistema é especificamente destinado a verificar as condições de capacidade para o exercício profissional, tendo inclusive autoexecutoriedade para aplicar sanções disciplinares e administrativas a pessoas físicas e jurídicas que sejam consideradas faltosas aos zelosos deveres da atividade profissional, após a conclusão de um processo específico. Olha, detalhar para o que é a função principal do conselho. O conselho tem o papel de disciplinar especificamente a atuação desses profissionais. E se o profissional no exercício regular, no exercício das atividades dele, cometer um ato infracional tipificado lá na nossa resolução, nosso Código de Ética Profissional, que é a resolução 564 de 2017, ele vai passar por um devido processo legal e responder por aquele ato infracional. E poderá, no final desse processo, receber uma punição ou ser absolvido. Vai depender das circunstâncias atenuantes, agravantes e das provas que foram colacionadas dentro daquele processo ético em curso na autarquia federal que ele faz parte, que ele é vinculado. Nossa lei linda e maravilhosa de criação dos nossos conselhos, fruto de muita luta das nossas precursoras, das nossas antepassadas, foi criada em 12 de julho de 1973, dispõe aí sobre a criação e o artigo 1º vem dizer a seguinte frase: são criados os conselhos de enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, e os conselhos regionais de enfermagem, os CORENS.
constituindo em seu conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, se uma questão de concurso quiser confundir sua cabeça, vai colocar ali que o COREM e o COFEM é vinculado ao Ministério da Saúde. Então você sabe que a letra da lei em vigor hoje não traz essa especificidade. O artigo 2º da nossa legislação, ele vem dizer: o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Então, é o Conselho Federal e o Conselho Regional de Enfermagem que disciplina a profissão. A gente escuta muitas pessoas falarem e confundirem o papel do conselho com o papel do sindicato. Por isso que o Prepara a Enfermagem vai te levar ao conhecimento suficiente para que você saiba identificar qual é o papel do seu conselho, qual é o papel do sindicato, qual é o papel das associações. Então, no final de cada aula, a gente vai ter uma compreensão importantíssima sobre o papel de cada uma dessas entidades. O artigo 3º, ele vem dizendo a seguinte letra da lei: o Conselho Federal, a qual ficam subordinados os conselhos regionais, terá jurisdição em todo o território nacional e sede na capital da República. Então, em cada estado da federação, existe um conselho regional. E os conselhos regionais devem uma subordinação ao Conselho Federal, que fica situado lá na cidade de Brasília, capital da República. Já no artigo 4º, ele vem dizer: haverá um conselho regional em cada território com sede na respectiva capital no Distrito Federal. No parágrafo único, ele vem dizer que o Conselho Federal poderá, quando o número de profissionais habilitados na unidade da federação for inferior a 50, determinar a formação de regiões, compreendendo mais de uma unidade, como, por exemplo, acontece em outros conselhos. O Conselho de Assistência Social, por exemplo, ele tem sede aqui no estado, mas ele, aliás, sede em outro estado da federação, especificamente na capital, por exemplo, de Pernambuco, e ele pode estar ali fazendo a jurisdição de outros estados. Pode fazer Pernambuco, Paraíba, Ceará, ocasionando um conselho, tendo um conselho para fiscalizar e normatizar a jurisdição de vários estados, de um ou mais estados. O Conselho Federal terá 9 membros efetivos e igual número de suplentes de nacionalidade brasileira e portadores de diplomas do curso de enfermagem de nível superior. No Conselho Federal de Enfermagem, você só pode fazer parte da gestão se você for enfermeiro, você tiver a graduação em enfermagem. Então, para você ser um membro do Conselho Federal de Enfermagem, necessariamente, obrigatoriamente, você precisa ser enfermeiro graduado. O técnico de enfermagem participa da gestão do conselho, mas ele participa nos regionais. Em cada regional tem a possibilidade de ter a participação do técnico ou do auxiliar de enfermagem. E ele diz que o número de membros do Conselho Federal são 9, é a lei que está em vigor. O artigo 6º vem falar que os membros do Conselho Federal e os respectivos suplentes serão eleitos por maioria de voto em escrutínio secreto na Assembleia dos Delegados Regionais. É muito importante falar isso para vocês, porque as pessoas às vezes acham que a forma como se dá a representação dentro do Conselho pode ser uma indicação, mas já faz alguns anos que nós temos eleições diretas para o sistema COFEM-CORENS. Nada mais justo de que quem está fazendo a gestão do seu conselho seja um profissional da enfermagem e eleito pelos profissionais da enfermagem. E é por isso que os mandatos dos conselhos têm 3 anos e a cada 3 anos os profissionais da enfermagem elegem os gestores que ele quer que governe, que ele quer que gerencie o Conselho de Enfermagem por 3 anos. No artigo 7, vem dizer que o Conselho Federal elegerá dentre seus membros, em sua primeira reunião, o presidente, o vice-presidente, o primeiro e segundo secretários e o primeiro e segundo tesoureiro. Existe uma eleição maior em que as pessoas concorrem para cargos efetivos e suplentes, e depois de eleitos, desse número de pessoas que foram eleitos pelos profissionais, é retirada a diretoria. Então, dessa eleição interna, nesse momento ocorre uma eleição interna em que as pessoas que foram eleitas vão escolher quem será o presidente, o vice, secretários e tesoureiros.
Aí a gente entra aqui no que compete ao Conselho Federal. E aí eu quero que você preste bastante atenção agora no que a gente vai discutir aqui na nossa aula. O Conselho Federal tem várias competências estabelecidas na nossa legislação, muitas aqui até grifadas que eu trouxe para você. Por exemplo, ele aprova o regimento interno dos conselhos regionais, ele instala os conselhos regionais. O Conselho Federal é responsável por elaborar o Código de Ética de Enfermagem e alterá-lo quando necessário, ouvindo os conselhos regionais. No ano de 2017, nós tivemos a alteração do Código de Ética, nós éramos regidos pela Resolução 311 de 2007, mas foi verificado que precisava ter uma atualização e no ano de 2017 foi publicado o nosso novo Código de Ética em vigor nos dias de hoje, que é a Resolução 564 de 2017, que entrou em vigor em abril de 2018. Então nós temos pouco mais de um ano que está em vigor aí o novo Código de Ética, mas já temos muitas coisas já para contribuir para essa alteração. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, ele também baixa provimentos, ele faz expedição de instrução para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento do Conselho, ele tira dúvidas que os conselhos regionais têm, ele aprecia em grau de recursos as decisões do regional, e aí é importante que você saiba que a instância em grau de recurso é o sistema, é o COFEN, é o Conselho Federal de Enfermagem. Se ocorre uma decisão de âmbito estadual e o profissional não está satisfeito com aquela decisão, ele pode recorrer para a segunda instância, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Mas se atentem para cá, o inciso 7, instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão. Então, é função do Conselho Federal de Enfermagem instituir esse modelo. Outra sinalização muito importante que a gente precisa colocar para você é que o Conselho Federal de Enfermagem anualmente aprova as contas e a proposta orçamentária da autarquia remetendo aos órgãos competentes. Como o Conselho ele é administração pública indireta, ele precisa estar dentro dos requisitos de cumprimento da administração pública direta. Então, ele precisa ter proposta orçamentária, ele precisa ter relatório de gestão, ele precisa prestar contas, então ele tem que se adequar a todos os instrumentos de gestão que uma autarquia que não é profissional se adequa. Então, preste muita atenção também que é papel do Conselho Federal promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional, além de publicar relatórios, de convocar e realizar as eleições da diretoria e exercer as demais atribuições que lhe forem pertinentes na lei. Fiquem atentos ao que compete ao Conselho Federal para que a gente não faça confusão e se atente a cada um desses incisos que está disposto aqui na nossa resolução. Então vamos lá. Caminhando aqui para a nossa legislação, a Lei 5.905, de 73, que veio trazer a criação dos conselhos, a gente vai fazer aqui, vai praticar aqui um pouquinho no nosso estudo aqui da Lei 5.905. Então essa é uma questão lá da Prefeitura de Patos, em Minas Gerais, para o cargo de técnico, né? Vem trazer a seguinte pergunta. Os membros e suplentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem são escolhidos através do voto. E os seus mandatos têm duração de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Está lá disposto na lei que o mandato do sistema tem duração de 3 anos. Então, a cada 3 anos existe eleição no Conselho Regional de Enfermagem. Mas isso, quem diz não sou eu, quem diz é a Lei 5.905 de 73. O artigo 9º vem trazer a seguinte informação que a gente acabou aqui de discutir, que o mandato do sistema, do Conselho Federal, tem duração de 3 anos, assim como dos Conselhos Regionais. O artigo 10 vem dizer que a receita, os valores arrecadados com a inscrição profissional, certo, será constituída de 1/4 das taxas de expedição das carteiras profissionais, 1/4 das multas aplicadas pelos conselhos regionais, 1/4 das anuidades recebidas pelos conselhos regionais, doações e legados, subvenções especiais e renda eventuais. Como nós somos um sistema, os regionais arrecadam os valores financiados e repassam 1/4 de tudo que é arrecadado para o Conselho Federal.